Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Wellington em mais um podcast do conhecimento para você. E hoje vamos abordar sobre proposições equivalentes e negação de proposições. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novidades a respeito de matemática e raciocínio lógico. Agora nós vamos gravar vídeo direto, então se inscreva no canal, repasse para todos os seus contatos e precisamos aí de 1000 inscritos para podermos fazer vídeos ao vivo, tá bom, pessoal? E vale salientar que esse amigo que vos fala, o professor Wellington, ele dá aula de matemática básica, raciocínio lógico, cálculos 1, 2 e 3, pré-cálculo, equação diferencial, álgebra linear, geometria analítica, física, química, tá bom? E reforço também para níveis fundamental, médio e superior na área de matemática. Então, se você quiser, está aí o telefone 11981366877, é o WhatsApp, Telegram. E na descrição vai estar aí também o grupo do Telegram de estudos que nós temos lá no Telegram. Então, essa semana aí agora que vai ser semana que muitas pessoas vão para a festa, vamos estar treinando. Pessoal, treino duro, luta fácil. Se você começa a estudar agora, você passa em qualquer concurso. Então vamos estudar, tá bom, pessoal? E, mais uma vez, tá aí o nosso contato, 11981366877, WhatsApp, Telegram. E não se esqueçam, pessoal, de se inscrever em nosso canal, tá bom? Bom, o que vamos dar hoje, no caso, né? Proposições equivalentes, certo? Então, raciocínio lógico, professor Wellington Santos. Muito bem, pessoal. Vamos abordar a respeito de proposições equivalentes e, desde já, não se esqueçam, pessoal, de se inscrever no canal. Nós falamos já de proposições, tabela verdade, fizemos alguns exercícios, tá bom? E hoje, o nosso foco são proposições equivalentes, onde muitas pessoas, elas têm errado muito. E desde já, pessoal, eu também peço para vocês ajudarem o canal. Ajude com o Pix, né? O Pix é o e-mail, é o elsister@gmail.com. Vocês podem estar ajudando aí com qualquer valor esse canal, tá bom? Nós não temos ainda patrocinadores, nós não chegamos ainda no limite de patrocínio para que o YouTube venha monetizar. E eu peço essa ajuda para que nós continuemos a fazer conteúdos para vocês, tá bom? Para vocês continuarem aí nos prestigiando e também aprendendo, tá bom? Bom, pessoal, mais uma vez vamos começar a aula aí de proposições equivalentes, sem mais delongas, vamos começar proposições equivalentes. E, professor Wellington, o que são proposições equivalentes? Proposições equivalentes são quando são formadas pelas mesmas proposições simples e os valores de suas tabelas verdades forem, no caso, iguais. Então, elas são equivalentes, as proposições, quando são formadas pelas mesmas proposições simples e os valores de suas tabelas verdades forem iguais. Então, aí nós temos a primeira propriedade, que é a propriedade idempotente. P e P é igual a P, certo? P e P é igual a P. A equivalência, no caso, se eu tenho P e P, isso é igual a P. P ou P é igual a P. Um exemplo, o Wellington joga bola. O Wellington joga bola e o Wellington joga bola é igual a o Wellington joga bola. Um exemplo, o segundo exemplo, P ou P igual a P. Vou dar esse mesmo exemplo do Wellington joga bola. O Wellington joga bola ou o Wellington joga bola é igual a o Wellington joga bola. Certo, pessoal? Então, essa é a propriedade idempotente. Se eu tenho duas proposições simples iguais, com valores iguais, então
os resultados também serão iguais, ok? A segunda propriedade é comutativa. P ou Q é igual a Q ou P. Q e P é igual a P e Q. P se somente se. P se somente se Q é igual a Q se somente se P. Ou P ou Q é igual a ou Q ou P. Isso é a propriedade comutativa. Ou seja, vou dar o exemplo do Wellington joga bola e o Wellington vai à praia. O Wellington joga bola ou o Wellington vai à praia é igual a o Wellington vai à praia ou o Wellington joga bola. Certo? O Wellington vai à praia e o Wellington joga bola é igual a o Wellington joga bola e o Wellington vai à praia. O Wellington joga bola se somente se o Wellington vai à praia. Ele é igual ao quê? O Wellington vai à praia se somente se o Wellington joga bola. Ou o Wellington joga bola ou o Wellington vai à praia. É igual a ou o Wellington vai à praia ou o Wellington joga bola. E a propriedade comutativa, eu já pegando os exemplos de P, que seria o Wellington joga bola, e Q, o Wellington vai à praia, certo? E aí, exemplificando para vocês, tá bom? Vale salientar, pessoal, que a ordem não importa, com exceção da condicional, certo? Da condicional, aí a ordem vai importar. Certo? Vamos para a terceira propriedade, que é a propriedade associativa. P, I, Q e R. O P vai ser o Wellington vai à praia, o Wellington joga bola. O Q, o Wellington vai à praia. E R vai ser o Wellington passou no concurso. Certo? Por que o Wellington, professor? Porque o Wellington é o professor que está falando com você, então tem que colocar a história com o professor, não é isso? Vamos lá. O Wellington joga bola e o Wellington vai à praia. E o Wellington passou no concurso. É igual a o Wellington joga bola e o Wellington vai à praia e o Wellington passou no concurso. P ou Q ou R vai ser o quê? P ou, abre parênteses, Q ou R, certo? Então, na associativa, o que é que eu tenho? Abre parênteses, P e Q, fecha parênteses, e R é igual a P e, abre parênteses, Q e R, certo? Se for o conectivo ou, vai ser o quê? P, abre parênteses, P ou Q ou R é igual a P ou Q, ou, abre parênteses, Q ou R. Dupla negação. A negação da negação é uma afirmação. Ou seja, não, abre parênteses, não P é igual a P. Ou seja, a dupla negação, negação da negação é igual a afirmação. Certo? A regra da bicondicional, que é o se somente se. P se somente se Q é igual a, abre parênteses, se P, então Q, e se Q, então P, ou seja, ela se transforma em duas condicionais. O bicondicional se transforma em duas condicionais com o conectivo e. Mais uma vez, regra da bicondicional, P, se somente se Q, é igual a, abre parênteses, se P, então Q, e. Q, se P, se Q, então P. E coloca a conjunção, certo? Então vai ficar o conectivo E. Então vai ser, abre parênteses, se P, então Q, e, abre parênteses, se Q, então P. Essa é a regra da bicondicional, tá bom, pessoal? Equivalência condicional, que é o que isso não cai, isso despenca nas provas. Então vamos estudar, eu vou explicar bem detalhada essa questão, certo? Vou explicar bem detalhado essa questão. Se estudo, então passo. O
Estudo vai ser representado pela letra E. O passo vai ser representado pela letra P. Então, se estudo, então passo. Certo? Como é que eu vou fazer? A primeira equivalência vai ser o quê? A primeira equivalência da regra da condicional vai ser o meu inverte e nega. Se eu tenho se estudo, então passo. Se é, então P. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter o P vai ser o primeiro negativo, certo? O P vai ficar negativo na primeira, ela vai ser o antecedente, né? O P, que era o consequente, se transforma em antecedente, só que negado. Você vai negar, certo? E a letra E, que é o estudo, ela passa a ser consequente, mas também negada. Então vai ficar o quê? Se não estudo, então não passo. Essa é a primeira equivalência da condicional. Certo? Isso daí é a primeira equivalência. Pode cair as 3 na prova. Então, a primeira eu tenho o inverte e nega. O que era antecedente se transforma em consequente. O que era consequente se transforma em antecedente e nega os dois. Inverte e nega os dois. Certo? A segunda, você vai trocar pelo ou. É a regra do NEMA. Nega a primeira e mantém a segunda. Então, o antecedente você vai negar, o consequente você mantém. E aí troca pelo ou, certo? Você troca pelo ou. Então vai ficar, no caso, vai ficar o quê? Não estudo ou passo, certo? Então, veja só, eu tenho aqui 3 formas de fazer a equivalência da condicional. A primeira é inverte e nega. O que era antecedente se transforma em consequente, o que era consequente se transforma em antecedente e eu nego os dois. Então, a primeira é, vamos lá, eu quero a equivalência da condicional, se estudo, então passo. Primeira regra, inverte e nega. Fica o quê? Se não passo, então não estudo. Essa é a primeira. A segunda é a regra do NEMA. Nega a primeira, mantém a segunda. Como é que vai ficar? Neguei a primeira, não estudo ou passo. Certo? Então, regra do NEMA. Não estudo ou passo. Você também pode fazer a adaptação de troca pelo ou, né? No caso, eu tenho o quê? Estudo ou passo. Estudo ou passo vai ser o quê? Se não estudo, então passo. A regra do NEMA também. Aí você está voltando, no caso, você está voltando, regra do NEMA. Nega a primeira, mantém a segunda e coloca o se então. Então nós temos essa questão também. Nega a primeira, mantém a segunda e coloca o se então. Essa é a terceira adaptação de troca pelo ou. Certo? Primeira, inverte e nega. Segunda, regra do NEMA. Nega a primeira, mantém a segunda. E pelo ou também, você pode fazer a troca também e colocar o se então. Nega a primeira, mantém a segunda. Certo? Aí você vai ter várias respostas. A gente vai ver isso nos exercícios, tá bom? Então pegue bem isso. E aí nos exercícios eu vou estar explicando passo a passo, tá ok? A negação das proposições. Então, ali são as equivalências, entendeu? Agora a gente vai fazer a negação da proposição, que é o quê? Que é um tipo de equivalência, certo? Uma das proposições deve estar sendo negadas, ou seja, negativada. Existem 3 tipos de negações. Não é verdade ou falso, certo? Que vai ser o quê? As 3 tipos de negações. Eu tenho pela regra do e, que é a conjunção, tenho pela regra do ou, que é a disjunção, e tenho pela regra da condicional, que é o se então. Vamos lá. Regra do e. Não P, né? Não, abre parênteses, P e Q. Eu nego a primeira, nego a segunda e troco pelo ou. A negação da conjunção, eu vou o quê? Negar a primeira, negar a segunda e troco pelo ou.
Pronto. Neguei a primeira, neguei a segunda. Onde tem conjunção, eu vou colocar disjunção. Onde tem o conectivo e, eu vou colocar o conectivo ou, certo? Então, a negação da conjunção, nego a primeira, nego a segunda e troco pelo ou. Beleza? A negação do ou vai ser diferente, que é a disjunção. Nega a primeira, nega a segunda e troco pelo conectivo e. Certo? Então, P ou Q, não P ou Q, vai ser o quê? Não P ou Q, vai ser, não, abre parênteses, P ou Q, vai ser o quê? Não P e não Q. Disjunção. Nego a primeira, nego a segunda e coloco a conjunção, troco pelo conectivo e. Negação da conjunção. Nega a primeira, nega a segunda e coloco o conectivo ou disjunção. Certo? Regra do se então. Vamos ficar espertos com a regra do se então na negação. A regra do se então, na condicional, a negação da condicional, o que é que eu tenho na negação da condicional? A regra do mané. Mantenho a primeira, mané, mantém a primeira, nega a segunda e troca pelo conectivo e. Mantenho a primeira, nego a segunda e troco o se então pelo conectivo e, certo? Mais uma vez, a negação da conjunção, nega a primeira, nega a segunda e troco o conectivo e pelo conectivo ou. Negação do conectivo ou disjunção, nega a primeira, nega a segunda e troco o conectivo ou pelo conectivo e. Negação da condicional. Atente-se a esse, que se despenca nas provas. Regra do mané. Mantenho a primeira, nego a segunda e troco o se então pelo conectivo e, ou seja, pela conjunção. Beleza? É o chamado regra do marido esperto. Mantém a primeira e nega a segunda. Beleza? Pense, toda vez que você pensar em condicional, pense na regra do marido esperto. Marido esperto é o quê? Mantém a primeira, nega a segunda. Entendeu? Mantém. Aqui o pessoal, né, os professores, eles falam assim: mantém a casada e nega a amante. Né? Mantém a casada e nega a amante. Ou seja, mantém a primeira e nega a segunda. É a regra do marido esperto. Certo? É a regra do mané. Pessoal, aqui eu não gosto de usar muito essa analogia, né? Porque eu sou cristão e sou casado e bem casado, graças a Deus, né? Aqui é só um exemplo que esse amigo que vos fala, o professor, está dando. Então, na condicional, pense na regra do marido esperto. Nega a primeira, mantém a segunda e troca pelo conectivo e. Certo? Exemplo. Vamos fazer uns exemplos aqui. O Hélito é engenheiro ou o Alex é médico. Aqui agora, ó, aqui vai ser o quê? A negação do conectivo ou. O Hélito é engenheiro ou o Alex é médico. A negação vai ser o quê? Nega a primeira, nega a segunda e troca o conectivo ou pelo conectivo e. O Hélito não é engenheiro e Alex não é médico. Se tiver não é verdade que, troca pelo se então. Por exemplo, se tiver assim, não é verdade que, você vai trocar pelo se então, né? Não é verdade que o Hélito é engenheiro ou o Alex é médico, você vai trocar pelo se então. Vai ficar o quê? Se o Hélito não é engenheiro, então Alex não é médico. Lembre disso, pessoal. Quando tiver o termo não é verdade que o Hélito é engenheiro ou Alex é médico, troca pelo se então. Certo? Troca pelo se então. Se o Hélito não é engenheiro, então Alex não é médico. Então fiquem espertos nisso, tá bom? Agora, outro aqui. Não vou passear e não vou almoçar. Vai ser o quê? E. Negação do e. Nego a primeira, nego a segunda e troco o conectivo e pelo conectivo ou. Olha só. Não vou passear e não vou almoçar. Negação da negação é uma afirmação. Então, não vou passear, fica o quê? Vou passear.
Onde tem o conectivo e, eu troco pelo conectivo ou. E onde tem não vou almoçar, negação da negação, igual a afirmação. Lembra lá da tabelinha? Por isso que nós devemos olhar sempre a tabelinha, pessoal. Ó, a tabelinha lá, ó. Deixa eu voltar aqui a tabelinha. Aqui, deixa eu ver. A tabelinha. Tabelinha, cadê você, tabelinha? Cadê você, tabelinha? Aqui, achei a tabelinha. Aqui, pessoal, ó. Onde tem aqui, ó, no item 4, dupla negação. Negação da negação é uma afirmação. Então, foi o que nós fizemos lá. Onde tem não vou passear, se eu negar o não vou passear, eu vou estar afirmando. Certo? Onde tem não vou almoçar, se eu quero negar o não vou almoçar, eu vou estar afirmando. Então, negação da negação é uma afirmação. Beleza, pessoal? Vamos em frente. E aí, é o que tem aqui, ó. É o que tem aqui agora, ó. É o que tem aqui. Não vou passear e não vou almoçar. Onde tem e, eu troco pelo ou. Nega a primeira, nega a segunda e troco pelo ou. Se for conjunção, se for disjunção, nega a primeira, nega a segunda e troco pelo e. Só que tem uma especial. A especial seria o quê? A especial, né, que é aquele poder especial que quem tem, o Ryu tem do Street Fighter, que sempre tem um especial. O que é que acontece? Especial. Pode ter lá a resposta, se não vou almoçar, então, ou melhor, se não vou passear, então vou almoçar. Né? Se não vou passear, é a regra do Neymar. Nega a primeira, mantenho a segunda. Depois que converti. Então, a especial é se não vou passear, então vou almoçar. Isso aqui seria uma regra especial do conectivo e, que seria o quê? A regra do Neymar. Nego a primeira e mantenho a segunda. E troca o e pelo se então, certo? Se não vou passear, então vou almoçar. Beleza, pessoal? Agora aqui, ó. O se então. Vamos ficar atento no se então. Se então. Se a canoa não virar, chego lá. Aqui vai ser o quê? Nego a primeira. Ou melhor, aqui vai ser a regra do mané. Mantenho a primeira. Nego a segunda. Então aqui é uma equivalência. Se a canoa não virar, chego lá. Regra do mané. Mantenho a primeira, nego a segunda. Se a canoa não virar, e mantenho-se então. Regra do mané. Mantenho a primeira, nego a segunda. Se a canoa não virar, então não chego lá. Regra do mané. Certo? Regra do mané. Aí você fala assim, professor, tá muito difícil, professor. Vamos fazer exercícios e aí você vai entender todas essas regras, tá bom, pessoal? Vamos em frente. Então, lembre isso. Coloca essa observação. Tira um print e coloca assim, regra do mané. Certo? Aqui no C, então, vai ser a regra do mané. Se a canoa não virar, chego lá. Aí vai ser o quê? Aqui é a regra do mané. Se a canoa não virar, então não chego lá. Mantenho a primeira, nego a segunda. A regra do mané. Vamos lá. Aqui agora eu tenho mais um exemplo. Diz assim, ó. A sentença, Alberto é delegado, pois Bruno não é engenheiro. É logicamente equivalente à sentença, Bruno é engenheiro, pois Alberto não é delegado. Vamos lá. O que é que acontece aqui? Aqui é uma equivalência. Olha só a equivalência. Alberto é delegado, pois Bruno não é engenheiro. Esse pois é uma condicional inversa, certo? Ele é uma condicional inversa. O que é que acontece? Ele está dizendo o seguinte, o que é a condicional inversa? Quando tem o pois, vamos lá.
Alberto não é delegado, pois Bruno não é engenheiro. Aqui está dizendo o seguinte, se Bruno não é engenheiro, então Alberto é delegado. Certo? Quando tiver o pois, lembre disso, pessoal. É uma condicional inversa. Você vai entender como. Se Bruno não é engenheiro, então Alberto não é delegado. Essa é a minha condicional normal. Certo? Na condicional, na equivalência, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? A gente pode manter o se então, né? Vamos lá, vamos fazer a equivalência do se então. Vamos lá na tabela, na regrinha, para a gente ver a regra do se então na equivalência. Vamos lá. Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, equivalência da condicional. A equivalência da condicional. Item 1 aqui, pessoal, ó. Equivalência da condicional, item 1. Inverte e nega. E mantém o se então. Certo? Então, eu coloquei o quê? Se estuda, então passo. Então, primeira regra. Inverte e nega. O que era consequente vira antecedente. O que era antecedente vira consequente e nega os dois. E mantém o se então. Certo? Então, lá está como no exercício. Vamos voltar ao exercício. O exercício diz assim. Alberto é delegado, pois o Bruno não é engenheiro. Ele quer equivalência lógica. Quando tem um pois, é uma condicional inversa, pessoal. Uma condicional inversa. Ora, se é uma condicional inversa, o que é que eu vou fazer? Se Bruno não é engenheiro, então Alberto é delegado. Aí eu vou usar o quê? O inverte e nega. Eu vou usar agora o quê? O inverte e nega. O que é inverte e nega? Ora, se Bruno não é engenheiro, ele é o antecedente. Então, Alberto é delegado, ele é o consequente. Vou manter o se, então, inverte e nega. Eu inverto, o que era antecedente vira consequente, o que era consequente vira antecedente, e nego os dois. Certo? Então, vai ficar o quê? Se Alberto não é delegado, ou seja, ele era consequente, certo? Ele era consequente, beleza? Se Alberto não é delegado, então Bruno não era engenheiro, vamos negar. Então Bruno é engenheiro, então o quê? Ora, o pois é uma condicional inversa, certo? Lembre disso. O pois é uma condicional inversa. Se é uma condicional inversa, o que é que eu faço? Eu troco. Onde tem Alberto é delegado, pois Bruno não é engenheiro, vai ser o quê? Se Bruno não é engenheiro, então Alberto é delegado. A equivalência dela vai ser o quê? Se Bruno não é engenheiro, ou melhor, se Alberto não é delegado, ou seja, eu troquei, ó, Alberto estava como consequente, ou estava como antecedente, agora virou, ou melhor, estava como consequente, né? Agora virou antecedente, certo? Se Alberto não é delegado, aí eu nego o Alberto. Então, Bruno é engenheiro. Onde Bruno não era engenheiro, agora ele é engenheiro. Então vai ficar o quê? A negação é o quê? Equivale a sentença Bruno é engenheiro, pois Alberto não é delegado. Tá certo. Aqui é uma questão do CESP que eu peguei. Um exemplo de questão de CESP, que é o certo ou errado. Beleza? Então vamos lá. A sentença Alberto é delegado, pois Bruno não é engenheiro. A gente sabe que esse pois é uma condicional inversa. Se Bruno não é engenheiro, então Alberto é delegado. Isso agora vai ficar o quê? Inverte, nega e mantém o se então. Vai ser o quê? Bruno é engenheiro, pois Alberto não é delegado. Vai ser o quê? Se Alberto não é delegado, então Bruno é engenheiro. Beleza, pessoal? Volta aí várias vezes para você entender. Ok? Vamos para outra. Ele quer também a equivalência, certo? Equivalência. Se eu compro um imóvel, então moro longe. Equivalência, vamos ver, aqui ele está usando
a regra número 2 da equivalência do se então. Vamos dar uma olhada na regra número 2? Vamos dar uma olhada na regra número 2 da equivalência. A regra número 2 diz o quê? É a regra do nemar. Nega a primeira, mantém a segunda e troca pelo se, ou melhor, troca o se então pelo ou. Vamos lá. Nega a primeira, mantém a segunda e troca o se então pelo ou. A regra do nemar da equivalência, não é da negação. Equivalência. Nego a primeira, mantenho a segunda e troco o se então pelo ou. Beleza, pessoal? Agora vamos ver o que está no exercício. Aqui, ó. Ó, o segundo item, tá vendo? Ó? O segundo item do se então. A regra do nemar. Isso na equivalência da condicional, pessoal. Nós temos 3 maneiras de fazer a equivalência da condicional. A primeira é o inverte nega, que é o quê? O que era consequente vira antecedente, o que era antecedente vira consequente, nego as duas e mantém o se então. A segunda é a regra do nemar, nega a primeira, mantém a segunda e troca o se então pelo ou. Beleza? Nega a primeira, mantém a segunda e troca o se então pelo ou. Beleza? Então, vamos ver o que está lá no exercício. Vamos ver agora o que está no exercício. Para que venhamos de forma cansativa, né, e de forma ingente, ou seja, esforçada, de forma até repetitiva, você entender equivalência e negação de proposição. Beleza? Vamos lá. O que é que diz aqui, ó? Vamos lá. Se eu compro imóvel, então moro longe. Ele quer equivalência no se então. Aqui eu vou usar o segundo item. Por que o segundo item? Porque foi o que ele deu aqui, uma questão CESP também. Foi uma questão CESP, ele colocou lá, é logicamente equivalente a. Então, não compro um imóvel, certo? Regra do nemar. Nega a primeira, né? Se eu compro um imóvel, então vai ser o quê? Não compro um imóvel. Mantém a segunda, moro longe. E troca o se então pelo ou. Regra do nema, ou seja, do nemar. Então, tenho aqui, eu já usei como exemplo dois itens da equivalência condicional. Que pode ser o quê? Inverte nega e mantém o se então e a regra do nemar. Nesse caso, a resposta estava com a regra do nemar. Ah, professor, e se fosse o inverte nega, como é que ficaria? Se eu compro imóvel, então moro longe. Aí ficaria o quê? Inverte e nega e mantém o se então. Aí ficaria o quê? Se não moro longe, então não compro imóvel. Inverte e nega. O que era antecedente vira consequente, o que era consequente vira antecedente. Beleza, pessoal? Mas aqui a resposta estava na regra do nemar. Que é o quê? O que é a regra do nemar? O item 2 da regra da equivalência da condicional. Que é o quê? Nego a primeira, não compro imóvel, mantenho a segunda, moro longe e troco o se então pelo ou. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima? Exercícios, agora são os exercícios. Aqui eu peguei de uma questão da Polícia Federal, na realidade, de um simulado eu peguei de um simulado, e aí eu trouxe para vocês como exercício, peguei do simulado da Gran Cursos Online aqui, certo? Um simulado, eu peguei um trecho desse simulado que é uma questão interessante. Provavelmente deve ser alguma prova antiga de concurso, né? Se não for, eu estou dando aqui o crédito para o pessoal da Gran Cursos que eu peguei essa questão para poder raciocinar com vocês, alunos, tá bom? Vamos lá. Considere as proposições P e Q referentes aos requisitos para o cidadão solicitar o passaporte. P.
Se o cidadão reuniu os documentos necessários e preencheu os formulários, aí tem o formulário formu_x0002, formulários, então o passaporte será omitido. Omitido não, desculpa, emitido. Vou ler mais uma vez. Então, P vai ser o quê? Se o cidadão reuniu os documentos necessários e preencheu os formu_x002, formulários, então o passaporte será emitido. O que vai ser o cidadão reuniu os documentos necessários, mas não preencheu os formulários. Ou seja, eu tenho aqui, ó, a primeira, que é o P, que é uma proposição composta, só que aqui ela tem um se então e uma condicional, ou melhor, ela tem um se então, que é o condicional, e tem uma conjunção. Certo? Se o cidadão reunir os documentos necessários e preencher os formulários, então o passaporte será emitido. A próxima é: o cidadão reuniu os documentos necessários, mas não preencheu os formulários. Esse mas, ele dá a ideia de conjunção. Seria o quê? O cidadão reuniu os documentos necessários e não preencheu os formulários. Beleza? Com base nessas informações, julgue o item a seguir. A negação da proposição P é definida por: se o cidadão reunir os documentos necessários e preencher os formulários, então o passa X002, o passaporte, né, porte, não será emitido. Esse item está errado, certo? Ele está dizendo que a negação de P é definida por: se o cidadão reunir os documentos necessários e preencher os formulários, então o passaporte não será emitido. Vamos ver o que é, por que está errado. Lembra que a negação da condicional, vamos voltar um pouquinho lá na negação da condicional. A negação da condicional, vamos voltar lá. A negação da condicional. Ora, a negação da condicional, eu tenho a regra do mané. Regra do mané. Qual é a regra do mané, professor? É a regra do marido esperto. A regra do marido esperto. Deixa eu voltar aqui que saiu. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui. Vamos lá, agora sim. Tá ok. É a regra do marido esperto. A negação da condicional, eu tenho o quê? A regra do marido esperto, lembra? Mantém a primeira, nega a segunda e troca o se então pelo conectivo e. Certo? Regra do mané. Mantém a primeira, nega a segunda e troca o se então pelo conectivo e. Vamos ver o que é que tem lá. E aí a gente vai fazer a solução agora. A solução dele vai ser o quê? Vamos ver aqui. A solução dele vai ser isso aqui. A negação da condicional vai ser o quê? Regra do mané. Não. Olha só, regra do mané. Então, a negação da condicional é dada pela regra do mané. Não A e não B. Ou melhor, a negação da condicional A, se então B vai ser o quê? Regra do mané. Mantém a primeira, nego a segunda e troca o se então pelo conectivo e. Foi o que eu coloquei aí. A regra do mané. Assim, a negação da expressão se o cidadão reunir os documentos necessários e preencher os formulários, isso vai ser o meu A. Certo?
então o passaporte será omitido. Ou melhor, será emitido. Então, ó, a negação da expressão se o cidadão reunir os documentos necessários e preencher os formulários, vai ser o meu A, certo? Mantenho, eu vou manter isso. Então, o passaporte será emitido. Aí eu vou negar o B. Nego o B e aí eu troco o C, então, pelo conectivo E. Como ficaria, então, professor? O cidadão reuniu os documentos necessários e preencheu os formulários e o passaporte não será emitido. Essa seria a negação. Vamos ver como é que ele deu essa negação. Ele disse o seguinte: a negação é, se o cidadão reunir os documentos necessários para preencher os formulários, então o passaporte não será emitido. Certo? A negação. Beleza? Ora, regra do mané. Regra do mané. A regra do mané é o quê? Mantenho a primeira, nego a segunda. Certo? Então, a minha solução vai ser mané. Se o cidadão reunir os documentos necessários e preencher os formulários, então o passaporte será emitido. A minha negação vai ser o quê? A minha negação, lá tinha o quê? O passaporte não será emitido. Ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver no exercício lá, ó. Tá vendo? Se o cidadão preencher os formulários, então o passaporte será emitido. Se o cidadão reunir os documentos e preencher os formulários, aqui vai ser o meu A. Então o passaporte será emitido. Então, na realidade, vai ser o quê? Se o cidadão reunir os documentos, né, regra do mané, manter a primeira e preencher os formulários, e vou negar a segunda. Então, o passaporte não será emitido. Certo? Só que não vai ser o então. Aqui, ó, ele coloca como se fosse o então. Beleza? Regra do se então é o quê? Regra do mané. Mantenho a primeira, nego a segunda, troco o se então pelo E, pelo conectivo E. Logo, como seria então a negação dessa proposição? Se o cidadão reunir os documentos e preencher os formulários e o passaporte não foi emitido, ou não será emitido, como está escrito aqui, ó. O cidadão reuniu os documentos necessários e preencheu os formulários e o passaporte não será emitido, certo? É por isso que está errado, porque ele disse que a negação do se então seria o próprio se então. Não. Mantém a primeira, nego a segunda e troco o se então pelo conectivo E. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Então, regra do mané. Lembra uma coisa, negação da condicional, você vai usar a regra do mané. Mantém a primeira, nega a segunda e troca o se então pelo E. Beleza? Vamos para a próxima. A negação do antecedente da proposição P é equivalente a o cidadão reuniu os documentos necessários ou não preencheu os formulários. Então, vamos ver aqui qual é o antecedente. Vamos lá. O antecedente do P seria o quê? Se o cidadão reuniu os documentos necessários e preencheu os formulários, certo? E preencher. O cidadão reuniu os documentos necessários e preencher os formulários. Aqui, ó, eu tenho uma conjunção aqui. O cidadão reuniu os documentos necessários e preencher os formulários, né? Ele quer a negação do antecedente, P. O cidadão reuniu os documentos e preencheu os formulários. Vai ser o quê? Vai ser o cidadão não reuniu os documentos ou não preencheu os formulários. Está certa essa questão. Essa questão eu peguei do simulado do Gran Cursos. Então tem que dar o crédito aqui para quem, né, tem o crédito. Beleza, pessoal? Então, a negação, por quê? A negação do antecedente, ele quer a negação do antecedente. O antecedente é o que fica antes até o si, até antes da vírgula,
certo? Então, se o cidadão reunir os documentos necessários e preencher os formulários, isso é o antecedente. Então, depois do então é o consequente. Beleza? Depois do então é o consequente. Então, como é que vai ficar a negação só do antecedente? Aí, a gente vai voltar um pouquinho na negação do e, do conectivo e. Vamos voltar um pouco na negação do conectivo e, tabela de negação. Então, vamos lá. Tabela de negação do conectivo e. Aqui, pessoal, ó, tabela de negação do conectivo e vai ser o quê? Quando é conjunção, nega a primeira, nega a segunda e troca o e pelo ou. Então, na negação do conectivo e, nega a primeira, nega a segunda e troco pelo conectivo ou. Se for ou, a negação do ou, nego a primeira, nego a segunda e troco pelo conectivo e. Se for negação da condicional, eu uso a regra do mané. Mantenho a primeira, nego a segunda e troco o se então pelo conectivo e. Vou estar falando aqui de uma forma repetitiva para vocês pegarem. Então vamos lá. Negação do conectivo e. Negação do conectivo e. Nego a primeira, nego a segunda e troco o e pelo ou. Negação do ou. Nego a primeira, nego a segunda e troco pelo conectivo e. Negação da condicional. Mantenho a primeira, nego a segunda e troco o se então pelo e. Beleza? Vamos lá. Vamos ver o que é que tem lá no nosso exercício. Ele quer o antecedente. O antecedente é o conectivo e. Se é o conectivo e, o que é que eu vou fazer? Quando é o antecedente, vai ser o quê? Mantenho a primeira, ou melhor, nega a primeira, nega a segunda, troco o conectivo e pelo conectivo ou. Então, a negação do antecedente P é equivalente a o cidadão não reuniu os documentos necessários ou não preencheu os formulários. Está certo. Beleza? Está correto. Então, pessoal, fica mais esses exemplos aí de exercícios, né? A gente fez equivalência e negação. Eu vou estar repetindo essa questão porque eu sei que para vocês assimilarem essa questão é complicado, beleza? É complicado. Eu vou estar repetindo, tá bom, pessoal? E desde já se inscreva em nosso canal, ative o sininho e vamos em frente. Muito obrigado pela atenção e, pessoal, não deixe de nos ajudar, certo? Não deixe de nos ajudar. Faz um Pix aí para nós, né, ajudando o canal para que nós venhamos continuar fazendo mais conteúdos como estes. Está aí o Pix, né, que é o e-mail, o elsister@gmail.com. Vocês podem estar nos ajudando. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, tá bom, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever. Tá aí mais uma vez o Pix, é o e-mail, elsister@gmail.com. E se inscreve no nosso canal se vocês quiserem aula. Temos aí o contato do WhatsApp, Telegram e na descrição vai estar também o nosso grupo, o link para vocês entrarem no nosso grupo de estudo do Telegram. Tá bom, pessoal? Desde já eu agradeço. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.